E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann. Anderson Barros aqui com vocês sem entender absolutamente nada Tá do que o Alberto quis fazer. Ele tá cheio de graça. E também aqui com a gente um convidado super especial. Uau! Seja bem-vindo, Vitor Queiroz. Isso! Bem-vindo, Vitor! Estamos começando neste episódio para falar sobre ciclos da vida profissional. Roda a vinheta. Bora! Ele é um soteropolitano, radicado em São Paulo há 22 anos, chegou ontem. Um engenheiro elétrico com MBA em finanças, pós-graduado em sociopsicologia, que se tornou executivo do setor financeiro por muitos anos, mais de 15 na área de recursos humanos. Olha só que mistura boa, hein, Que gente? legal. E liderou um spin-off, calma, não é espinafre. Liderou o spin-off. Um spin-off, que é um momento de separação, né, de duas empresas, de crescimento acelerado do banco digital do Bradesco, o Next. E tá aqui com a gente para falar de ciclos da vida profissional. Yes! Seja bem-vindo ao Caos Corporativo, Vitor Queiroz. Bem-vindo, Vitor. Obrigado, muito obrigado, Amanda, Alberto e Andy. Prazer imenso estar aqui participando aqui do videocast com vocês. Vamos lá. Ah, é uma honra, bora lá. Vamos que vamos. Vitor, a gente está vivendo, o tema de hoje é ciclos, né, da vida profissional, e a gente acha que nunca falou tanto sobre isso por aí, né? No LinkedIn, nos sites, as pessoas cada vez mais preocupadas em tentar ressignificar os seus ciclos, né? A gente está vivendo hoje uma grande provocação para as pessoas avaliarem se elas são felizes. Já logo de largada, queima-roupa. Qual que é a tua visão de ciclo profissional? Tem ciclo certo, tem ciclo errado, cada um tem o seu próprio ciclo, a gente tem que seguir o ciclo de alguém que a gente acha que é mais legal. O que você acha disso tudo que a gente vem discutindo por aí? Perfeito, Alberto. Cara, acho que a visão que eu tenho de ciclo profissional, assim, é, na verdade, voltar até um pouquinho, a gente olhar de maneira mais ampla, né? A própria natureza, ela funciona em ciclos, né? Então, toda a dinâmica de funcionamento da natureza, na verdade, de várias coisas que a gente tem na nossa vida, elas são ciclos, né? Tudo que a gente vivencia, de alguma forma, tem infinitude, né? Então, é natural a gente entender que a gente vai vivenciar vários ciclos durante a nossa vida pessoal e profissional. Então, os ciclos vão iniciar, eles vão perdurar e eles vão acabar, né? Acho que a grande beleza e essência, quando a gente entende que os ciclos eles têm a sua finitude, é justamente a gente conseguir concentrar a energia muito mais, aproveitar o ciclo enquanto ele está acontecendo. Porque aí você faz conexão com pessoas, você aprende, você constrói legado, você faz impacto. E aí, voltando para o teu ponto, eu acho que cada pessoa tem os seus próprios ciclos, né? Cada pessoa tem a sua própria jornada de vida pessoal e profissional e o que cada um aprende e experimenta durante essa jornada. Então, eu não acho que tem ciclo certo, ciclo errado, ciclo esperado, seguir o ciclo de alguém. Eu acho que cada pessoa é movida por coisas diferentes umas das outras, né? E aquilo que te move é o que de fato vai definir quais são os ciclos que você vai vivenciar na sua vida profissional. E agora, a gente está num momento de mundo, e recentemente eu vi uma pesquisa a respeito disso, que falava sobre as quantidades de carreiras que as pessoas têm. E a gente vai começar a ter mais carreiras, né? E a Amanda falou de várias delas que você teve. Eu queria um pouco desse seu olhar, Vitor, a respeito de carreiras diferentes, né? Quanto que você tem percebido que as pessoas estão fazendo essas apostas, estão se preparando para isso ou não, né? Então, ciclo e carreira andam meio que lado a lado, um ali do outro. Queria um pouco desse seu olhar sobre isso no mundo. Eu acho que eu tenho, Andy, uma visão engraçada quando a gente ouve muito falar de carreira, né? Remete muito àquela visão mais tradicional de uma pessoa subindo a escada com degraus estabelecidos e definidos de que você vai passar cada degrau e vai chegar num determinado patamar mais alto, né? Tudo E uma direção única. E uma direção única, né? É para cima, né? É todo mundo indo para aquele mesmo lugar, como se fosse um santo graal que todo mundo tivesse que almejar, né? E eu tenho uma visão sobre ciclo profissional que é um pouquinho diferente, uma visão de carreira que é um pouco diferente. Está mais por uma parede de escalada. Eu não faço escalada, não tenho nenhum tipo de prática, mas quando você conhece, vê e entende como é que funciona a dinâmica de escalar, né? Você tem toda uma dinâmica de você, uma hora você está indo numa direção de subida, outra hora você vai um pouco mais para o lado, desce às vezes para poder pegar um lugar que você vai prender a mão que é mais sólido, mais sólido, para poder depois você então subir. Então o percurso
ele é cheio de percalços, ele é cheio de desafios e ele não é uma linha reta e previsível. É né? isso, principalmente não é linear, né, Exatamente, Vitor? exatamente. Então, na hora que a gente olha sob esse prisma, né, hoje em dia não dá para a gente ter uma visão de uma carreira muito estanque, né, de que, olha, você vai fazer tais coisas para passar por tais cargos numa determinada companhia. Eu acho que quando a gente começa a enxergar por ciclo, é muito mais sobre o que você precisa aprender. O que eu estou aprendendo agora, né? O que eu estou aprendendo agora. E ao invés de pensar naquilo que você está aprendendo agora para o próximo cargo ou para a empresa onde eu estou trabalhando, do que eu estou aprendendo que tem valor para o mundo. Né? Que eu acho que a gente está num contexto que as mudanças estão sendo tão frequentes, tão inconstantes, digamos assim, né? Que a gente não consegue prever daqui a 6 meses, 1 ano ou 2, que o que eu aprendi agora eu vou usar para fazer tal atividade ou tal tarefa em tal indústria. Reagir rápido é melhor do que ficar prevendo tudo. Exatamente. Eu acho que assim, esse nível de querer prever e controlar como que vai funcionar a nossa carreira, no mundo de hoje, eu acho que ele é muito difícil de acontecer. Isso cria, eu acho que, muito mais ansiedade, porque você fica querendo ter controle sobre um futuro que é imprevisível, ao invés de você curtir o momento presente e estar preparado para o que vier. Né? Sim. E olha como isso é curioso, né? Porque até aprender mudou. Porque os cursos, eles não conseguem acompanhar o ritmo das mudanças, né? Então, aprender não demanda mais de uma ação de educação específica. Depende daquilo que a gente se propõe a fazer, né? Desculpa, Amanda. Sim, imagina. Não, e prosseguindo aqui, né, no nosso tema, que é ciclos. Você que gosta, Anderson, de saber a origem das palavras, essa você pesquisou ou não? Não, né? Obviamente. Eu pesquisei pra Você pesquisou? Óbvio que você tinha que me pegar de surpresa. Eu não quebrou o ciclo. pesquisei pra você. Quebrei o ciclo de só você pesquisar sobre a origem das palavras. Ele adora, é um curioso sobre palavras. Eu falei, deixa eu pesquisar pra trazer pro Anderson. Tem origem num termo grego, viu, gente? Que é Kyklos, que fala justamente sobre essa série de fenômenos cíclicos que acontecem tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional, quanto na natureza, como você falou, né? O ciclo lunar, o ciclo menstrual, né? São sucessões de fatos que levam a um determinado acontecimento. Então, isso é ciclo. E falando em ciclo, a gente sabe que existem fases. Então, existe a abertura de um ciclo, existe o processo, que é o tempo que aquele ciclo demora. Que você disse que é o que a gente tem que viver pensando curtir, né? Que no aproveitar. presente. Curtir esse caminho, curtir esse processo. E tem o fechamento, né? O fechamento é quando esse ciclo deixa de fazer sentido, quando esse ciclo se encerra, né? Por uma razão ou por outra. Na sua opinião, qual que é o momento mais interessante desses 3 momentos dos ciclos? Eu diria, Amanda, que na minha percepção, até por experiência profissional, eu diria que o momento da abertura e do fechamento, né? Por que eu acho que é do momento da abertura e do fechamento? Porque o momento do meio, digamos, quando você está no ápice no do flow, ciclo, né? No flow, exatamente, é o momento onde você já ganhou, de certa forma, um piloto automático, né? Onde você já ganhou uma certa maturidade, um grau de uma certa segurança, um grau de algum nível de controle e conforto daquilo que você já venceu a inércia, né? E naquele pico do ciclo onde você está mais produzindo, né? Onde você está mais gerando valor. Para quem está vivenciando contigo naquele período, é onde você está mais impactando, né? Mas do ponto de vista pessoal, eu acho que os 2 períodos que são antes e depois, que é o da abertura é onde você está muito mais pisando num desconhecido, né, onde você tem um grau muito maior de incerteza. De aprendizagem, porque para mim, né? exatamente, Índia, eu acho que para mim tem mais apelo esse momento, porque é onde você é mais movido para aprender. Porque por não conhecer e por não se sentir seguro, que é natural da nossa experiência humana, né, você vai em busca do aprendizado. Em vários desses momentos que a gente conversou aqui na minha trajetória profissional, em todas as etapas que eu fui vivenciando, seja quando eu fui trabalhar com treinamento, quando eu nunca tinha trabalhado com isso na minha vida, né? Seja quando eu fui para ajudar no spin-off de um banco digital, quando eu nunca tinha vivenciado isso. Todos esses momentos que eu tive de transição, o que eu tinha que fazer é o seguinte, cara, eu não sei nada, eu vou precisar aprender, ou com as pessoas que já sabem, ou estudando, ou acessando conhecimento, seja lá o que for. Então, isso é muito legal porque te move em direção ao desconhecido, com energia para você tentar transformar o que não é conhecido em alguma coisa minimamente do seu domínio, né? E o ciclo de fechamento, por sua vez, eu acho que é onde você consegue ter mais compreensão do impacto que você vem gerando dentro daquele ciclo, para você e para as pessoas que estão no seu redor, né? Eu acho que esses são os 2 períodos, na minha visão, onde você tem mais consciência
de que os ciclos de fato fazem a diferença. Eles movem você, né? Em um momento, porque ele move você para aprender mais, e num outro momento, porque ele faz você refletir sobre tudo que você construiu que gerou valor. Né? E isso aqui, de certa forma, eu diria que todo o fechamento de ciclo ele já é o começo do aprendizado do próximo. Né? Então você já vai retroalimentando e os ciclos vão se sequenciando na vida. Né? Agora, eu queria trazer aqui um pouco, né, e destacar um pedacinho da sua fala, que no final das contas a gente precisa de coragem, né? Para lidar com o ciclo. Porque o Vitor traz no exemplo dele, nessas trajetórias de ter passado por experiências completamente diferentes, e quanto de gente que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, que muitas vezes não barra, né, nesse tipo de experiência, falando, nossa, nunca fiz isso, então não estou preparado para fazer. Né? Sendo que, no final das contas, quanto eu estou disposto a fazer e quanto quero aprender para que isso aconteça. Né? E acho que tem uma coisa legal, né? Porque eu acho que essa semana a gente viu como as pessoas lidam com o caos. Né? Teve um avião que estourou o pneu no aeroporto de Congonhas e a vida de todo mundo mudou ali, né? De uma quantidade enorme de pessoas. 99 voos cancelados. No dia seguinte, hoje pela manhã ainda está rolando as repercussões. Mas eu queria te perguntar nesse sentido, pegando a fala do Andy, Vitor, porque às vezes os ciclos eles acontecem de maneira... Os fins dos ciclos acontecem de maneira inesperada. E as pessoas, elas reagem das formas mais diferentes. Tem gente que é mais resignado, tem gente que se mexe. Você viveu fins de ciclos. Eu queria saber se todos eles eram esperados, foram inesperados. Como é que você reagiu? Se foram iguais ou não, né? Foram iguais. E se você aprendeu muito, às vezes com algo que você nem esperava. Bom ponto, Roberto. Acho que, na verdade, assim, se eu fizer um retrospecto, acho que muitos dos ciclos que eu vivenciei, tanto término quanto começo, não foram esperados. Não foram esperados. Né? Às vezes a gente tem aquela percepção de que tudo é planejado, o fim do ciclo né? era algo, estava bom, mas terminou, mas terminou, não fui eu que terminei, etc e tal. Mas, na verdade, acho que a beleza da história é justamente você se permitir aproveitar as oportunidades, tanto de começo quanto de fim. A gente tende a enxergar os inícios como sendo coisas muito boas, né? Mas a gente tende a encarar os términos como coisas não desejáveis. Mas né? veja que paradoxo, né? Porque como é que a gente vai iniciar um novo sem terminar um anterior? Exatamente. Você vê como a gente é ingrato, Exatamente. né? Que paradoxo, né? Para começar algo novo, a gente precisa encerrar E algo é interessante, que tá em andamento. porque assim, um pouco de reflexão aqui filosófica, digamos assim, né? A vida já é por natureza finita, né? A gente como Mas ser ninguém aceita, né? Ninguém aceita. A única certeza que a gente tem é ninguém aceita. E os impostos também. Também ninguém aceita. Exato. Então, assim, Mas a gente tende a acreditar que a gente vai viver eternamente, que vai buscar a perfeição. São sempre referências que recaem sobre nós de que a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa praticamente inatingível, inalcançável, infinita. É verdade. E aí isso cria uma certa ansiedade e faz com que os términos sejam um objeto de evitar, angústia, né? Porque se era para eu estar alcançando algo mais, como é que terminou, né? E faz com que os inícios, de certa forma, eles sejam traumáticos também, né? Porque, tem que começar de novo, tem que começar outra coisa, tem que fazer um outro mais exercício. Esforço. Para mim, isso ressoa muito com eu acabo lendo bastante sobre estoicismo, né? E uma frase que tem que é de um filósofo grego chamado Epicuro, né? Que para mim ela traduz muito essa questão dos ciclos e a maneira como eu enxergo, né? Que ele diz o seguinte, que pessoas felizes lembram-se do passado com gratidão, alegram-se com o presente, encaram o futuro sem medo. Olha que tradução perfeita do que é ciclo, né? Perfeito. Cada momento tem a sua forma de lidar, né? Quer dizer, eu ser grato pelo passado, né? Então tem um nível de gratidão. Então, acho que o momento de fechamento de ciclo é você olhar com gratidão e com admiração por tudo que foi vivido, né? Exato. E se a gente parar para refletir, assim, o que você leva dos fins de ciclo? Aprendizados, conexões, experiências. Amigos. Você não leva marca, cargo, status, nada disso você leva. Queria né? entrar nesse ponto, se você me permite, Vitor. Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa conhecida, então eu tive uma experiência de tirar o crachá num determinado momento. Você vai falar qual não? Você não vai Meu falar? pai... Não vai eu falar? trabalhei em afiliadas... todo mundo já sabe, né? Eu trabalhei em afiliadas da Globo durante muitos anos, né? Então, eu era uma funcionária, tinha cargos, enfim. E num dado momento, eu tirei o crachá, né? Meu pai tinha passado a vida inteira trabalhando, se aposentou na Rede Globo também. Um crachá pesadão, né? Um crachá E eu me lembro que ele, quando se aposentou recentemente, ele passou por um processo, assim, de depressão até, né?
Porque essa coisa de tirar o crachá dessa grande empresa. E quando eu saí, foi antes dele se aposentar, ele falou, acabou para você sua vida profissional. Como que você vai sair de uma empresa como essa? Então, eu acho que a gente tem uma geração anterior à nossa que era muito conectada ao crachá, né? Ao nome da empresa. E parece que quando a pessoa sai da empresa, é como se a própria identidade dela sofresse algum tipo de mutação. Porque é o Vitor do Bradesco, é a Amanda da Globo, né? É o Alberto do Citibank, é o Anderson do Bradesco. Parece que a gente perde aquele sobrenome, né? Eu queria que você trouxesse essa sua visão tão serena para quem nesse momento perdeu esse sobrenome, né? E tá nos ouvindo e tá sentindo uma angústia de ter perdido esse sobrenome. A gente pode ganhar outros sobrenomes ao longo da vida, Vitor? E ser feliz com isso? Podemos até, Amanda, porque vamos pensar, né? Quando a gente nasce e é registrado, a gente ganha sobrenomes, né? De quem nos pôs no mundo, né? Logicamente, a gente sabe que temos pessoas e situações em que isso, infelizmente, acaba não acontecendo, né? Mas, naturalmente, a gente vai carregando os sobrenomes. Alguns deles, eles entram no registro do cartório, né? Exato. Outros sobrenomes, eles vão entrar no currículo, né? E outros sobrenomes, na verdade, vão ficar guardados aqui com a gente, não vão estar escritos em lugar nenhum. Então, eu acho que tem uma clareza do tipo, o que tira essa angústia, tira essa pressão de atender a expectativa de alguém, seja família, sociedade, mundo do trabalho, seja lá o que for, é a gente ter a consciência que é do tipo assim, cara, se eu fosse lá numa pegada tipo Dom Pedro I, sabe aquele sobrenome que tem não sei quantos sobrenomes, uns 40 sobrenomes diferentes? Se a gente fosse escrever o nosso nome, acrescentando todos os sobrenomes que fazem parte daquilo que nós somos hoje, puta, nosso nome ficaria muito grande e essa grandeza é que representa quem nós somos. Então, assim, não dá pra gente achar que o nosso sobrenome ele termina no registro do cartório. Ou na próxima empresa. Ou na próxima empresa. Ou na empresa anterior, né? Na verdade, a gente vai acumulando vários. Exato. Então, assim, por isso que essa questão, trazendo de novo para a frase, né? Do tipo, eu acho que lembrar do passado com gratidão, ele é uma forma de você assimilar aquele sobrenome, isso aqui faz parte de mim. Então, todo mundo que eu converso, por exemplo, fala, cara, eu sou extremamente grato e tenho uma baita de admiração pelo Bradesco. E pelo Next, por consequência, né? Isso faz parte de quem eu sou hoje como profissional. Muito do que eu tenho como pessoa, como profissional, devo a essa grande organização. Aliás, vocês três, inclusive, aqui, eu conheci por conta dessa possibilidade. E a gente está aqui num contexto em que eu não estou trabalhando mais para essa organização, mas estamos aqui, né? Então, acho que esse é a beleza, a mágica do negócio. Exatamente. Ou seja, como é que a gente, a partir dos sobrenomes que a gente vai experimentando e vivenciando, a gente vai trazendo novas realidades para a gente. Mesmo no processo de spin-off lá do Next, né? A primeira analogia que me surgiu na cabeça, assim, quando a gente estava discutindo ali o desacoplamento em relação ao Bradesco e tal, a primeira coisa que me surgiu na cabeça, cara, isso aqui parece filho adolescente saindo da casa dos pais para morar na República e estudar fora. Perfeito! Você quer ciclo. O Vitor é ótimo. Você quer autonomia, né? Porque você quer poder sair com seus amigos. Você ainda depende. Não, depende, mas veja só. Você quer ir para a chopada da faculdade e você quer ser lembrado pelo seu nome. Você é o Alberto e não filho de fulano ciclano. É, isso né? aí. Então você quer seu próprio nome, mas ao mesmo tempo você não paga as contas ainda. Então, essa lógica de você pensar que tudo isso faz parte, você vai acrescentando esses sobrenomes e não tem que ter uma quantidade limitada de sobrenomes, né? E não tem um sobrenome que pesa mais. Na hora que você escreve seu nome no papel ou no digita, você bota letra maiúscula em algum dos sobrenomes? Tem alguns que eu não abrevio. Você pode abreviar. Alguns eu abrevio e outros não. O da Amanda é gigantesco. O meu Amanda é tipo estilo Dom Pedro. O da Amanda é tipo Dom Pedro, verdade. Eu acho que é um pouco nessa linha, entendeu, Amanda? Acho que a gente apreciar os sobrenomes que a gente vai acrescentando na nossa trajetória de vida, né? Sem angústia e aceitando a mudança como algo positivo, né? Por isso que é que a gente gosta de caos, né, Andy? É, completamente, gente. Sabe que outro dia eu tava até falando com um amigo num papo muito parecido e ele me fez um questionamento, quero até deixar pro nosso ouvinte, né? Certamente ele reagiu a alguma reclamação que eu trouxe e me fez a seguinte provocação. Eu paro pra pensar, né? Em cada um desses ciclos que você já vivenciou, lugares pelos quais passou, o que você carrega hoje na sua personalidade que veio desse lugar? Porque a gente troca, né, o tempo inteiro. A gente deixa um pouquinho de nós e leva um pouquinho daquele espaço, daquele ambiente. E é disso que a gente é fruto hoje, né, gente? Eu acho legal a gente pensar, né, principalmente quem está nos acompanhando,
que eu acho que a grande tendência do mundo... A gente está falando do futuro, do presente do trabalho, né? E é que talvez os ciclos sejam mais curtos agora. Os meus pais, eles sempre falavam, se referiam a mim com dicas de carreira, entra numa empresa... E vai até o fim da vida, e né? se aposenta nela, né? E a gente está vivendo hoje a era das experiências, né? O Peter Diamandis, da Singularity, ele fala muito disso. A gente vai viver cada vez mais experiências. E eu acho que a gente muitas vezes olhava o currículo de alguém e falava assim, poxa vida, esse candidato aqui não pode ser bom, porque ele não para muito tempo numa empresa. Olha só, ele fica 1 ano... depois fica 1 ano e meio, fica 6 meses. Esperava uma relação de devoção, né, Alberto? Perguntar pra você, né? Fidelidade, né? Fidelidade. E eu queria ouvir o Vitor sobre isso, porque a gente, no mundo corporativo, aprendeu a fazer pré-julgamentos baseados em alguns dogmas. Você é bom se você fica 15 anos numa empresa. Acabou um ciclo, de fato, 15 anos, acho que acabou mesmo. E, de repente, a gente começa a olhar currículos de pessoas que ficam 6 meses, 8 meses... Você acha que isso, de fato, precisa ser ressignificado pelas empresas, Vitor? Agora, hoje, ficar muito tempo talvez seja ruim ou não? Eu acho que eu tentaria bagunçar um pouco essa lógica do tipo, se você está muito tempo numa empresa ou se você ficou pulando de galho em galho, como se diria, né? Eu acho que é menos sobre quais marcas apareceram e muito mais sobre quais experiências que você vivenciou nessa jornada. Se você ficou numa mesma organização e vivenciou lá múltiplas experiências, você trouxe uma riqueza de aprendizado, porque foram vários ciclos. Eu acho que a maturidade, a experiência, ela vai vindo quanto mais ciclos você experimenta, né? Se você ficou trocando de empresas, mas você não conseguiu fechar ciclos... Construir histórias, de nada adianta ter aquele monte de marcas, né? Então, na hora que eu olho, por exemplo, se eu olho aqui da perspectiva de olhar, sei lá, 2 trajetórias profissionais, né? Se eu olho a trajetória profissional de uma pessoa que esteve numa mesma organização, mas vivenciou momentos e contextos completamente distintos nessa trajetória, para mim isso me parece ter muito mais valor do que o tempo em si. Do que uma pessoa que trocou entre várias empresas, mas que mostra claramente ali que assim, eu não consigo concluir uma experiência. Não é concluir uma experiência do ponto de vista de emprego, mas é de fechar um ciclo, de entregar alguma coisa, de gerar um impacto. Para mim isso é muito mais concreto do que o que mudou na carreira de trabalho, né? Eu falo pela minha própria experiência, né? Ou seja, dentro de uma única organização, como foi o caso do Bradesco, que eu fiquei 14 anos, eu vivenciei ali uns 7 ciclos diferentes facilmente e trocando completamente de carreira entre esses ciclos, né? Como você comentou aqui da carreira. Quer dizer, eu nunca imaginava que eu ia trabalhar com recursos humanos, né? Eu nunca imaginava que eu ia estar num negócio digital. Mas apareceu e surgiram as experiências. Então, para mim, foram completamente as trocas. Completamente diferente. Quando aconteceu o convite, não foi? Não, eu fico imaginando quando ele entrou lá, ele estudou na Unicamp, que eu amo, onde minha filha estuda. Boa. Universidade pública, né? Incrível, eu admiro muito quem consegue, né? E quem se forma em universidade pública, quem consegue, quem tem o privilégio de conseguir, que mais pessoas consigam cada vez mais, Com né? certeza. Ter essa experiência. Mas eu fico imaginando quando você veio lá de Salvador, entrou na Unicamp para fazer engenharia elétrica. Eu fico imaginando você pensando, poxa, um dia eu vou ser executivo do setor financeiro, vou trabalhar com pessoas, né? Com Num certeza, banco digital. num banco digital, vou fazer spin-off. Com certeza estava tudo no seu plano, né? Cara, assim, Amanda, por mais que eu possa ser um cara metódico, sistemático e planejado, puta, cara, a vida ia ser muito chata se tivesse sido tudo telegrafado desse jeito, né? Tudo cartesiano. A começar, eu estava comentando com o Alberto agora há pouco, né? A minha própria vinda para a Unicamp, eu diria que foi um efeito colateral positivo. Você sabia, Amanda, que eu passei no vestibular da Unicamp como uma estratégia para passar no vestibular da Federal da Bahia? Conta essa história, vai, Vitor. Cara, é assim, eu não sei como é que é hoje em dia, né? Mas o vestibular da Federal da Bahia era um processo lá de múltipla escolha. Na verdade, não é múltipla escolha, né? Você vai escolhendo notas para marcar, alternativas, né? Afirmativas. Mas se você marca como certo uma afirmativa que é errada, ela anula uma certa que você marcou. Que horror! Então, você tem que ter certeza que o que o pessoal sempre comentava no cursinho, no colégio, só marque se você tiver certeza. Nossa, pô, pra eu ter certeza, eu preciso saber. Aí, não sei que cargas d'água, eu vi lá que tinha uma divulgação lá em Salvador de vestibular da Unicamp, e eu vi que a data era, sei lá, algum tempo antes do vestibular da Federal. Aí, na minha cabeça, eu falei, cara, e a vestibular da Unicamp era discursiva. Então, eu tinha que escrever e alguém ia corrigir. Sim. Eu falei, pô, corrigido lá da Unicamp. Vai ser um baita treino. Baita treino. Fui lá, fiz o vestibular todo, não sei o quê. Quando eu fui olhar o resultado, passei para lá e passei para cá também. Eu lembro como se fosse hoje, assim, o dia 3 de fevereiro de 2000,
foi quando saiu o resultado da Unicamp e eu olhei, passei no vestibular da Unicamp. Eu cheguei em casa para os meus pais e falei, pai, mãe, passei na Unicamp. Como assim? Tipo, não era um plano meu nem da família mudar de Salvador para São Paulo para estudar fora. Nem financeiramente isso não tinha sido pensado, né? Então, em 4 dias ali, transformou completamente aquele contexto. Tipo, peguei avião pela primeira vez na vida, saí da Bahia pela primeira vez na vida, fui morar fora pela primeira vez na vida. Do tipo, cara, como disse meu pai na hora que estava discutindo, ele falou, é todo dia que tem um filho que passa no Unicamp. É na mesma linha que você comentou. Então, você não dá para perder essa oportunidade. Ali, encerrou um ciclo, começou outro. Incrível. Você acha que eu estava planejando começar esse outro ciclo? Não, mas tipo, que venha, né? Sabe que tem uma palavra para isso, né? Pouca gente sabe, chama serendipity. Serendipidade, exatamente. Que é quando você se entrega ao acaso, né? E às vezes você muda radicalmente a tua vida porque você permitiu que algo absolutamente fora da sua rotina ou da previsibilidade abarque, né? Uma decisão tua. Sim. E para que Muito isso legal. seja positivo, é legal que a gente esteja sempre preparado, né? Sim. Porque, querendo ou não, você teve esse acaso, mas você estava pronto, né? Então, estar pronto para esse acaso que vem, para essa mudança que vem. E é algo que sempre vai acontecer nas nossas vidas, né, gente? Esse planejamento, eu acho que foi ótimo o Vitor ter falado a respeito disso. Gente, ele não existe. Vocês já viram gente que sofre por conta do planejamento que fez? Né? Sim, que fez, não colocou dá na cabeça, certo. tem que ser de tal jeito e tem que ser Não. daquele jeito, que a gente seja mais aberto, né, pro serendipity, que eu não vou transformar isso na como é que você falou? Serendipidade. Verdade. Pode falar. É isso aí. Mas sabe o que tem também? A gente já se esquece. Pegou o gancho que você falou, Alberto, já que você citou o Peter Diamandis e falou da Singularity, né? Eles jogam muito com essa questão da abundância, né? Onde que planejamento faz muito sentido? Quando você tem contexto de escassez. Né? Exato. Se a coisa é escassa, tempo, dinheiro, seja lá qual for a variável, cara, eu preciso Controla. planejar porque o recurso escasso precisa ser gerenciado. Isso aqui é o meu lado engenheiro, otimização de processos, projetos falando mais forte. Mas você tem um outro lado que é o seguinte, cara, quando você está na abundância, né? E aí o mundo hoje está se tornando cada vez mais abundante, como o próprio pessoal da Singularity coloca, não adianta colocar força de planejamento e controle. Porque na abundância, você não pode pensar em estoque. Pensa o seguinte, tudo que é modelo de negócio que é baseado em escassez, ele tem estoque. Né? Você armazena coisas, você circula coisas armazenadas, etc. e tal. Quando você vai para abundância, é tudo fluxo. Né? Quando é fluxo, o nível de controle que você tem que ter sobre o antes e o depois, ele é quase nulo. Na verdade, você consegue ter algum grau de planejamento? Consegue. Puta, estou aqui numa realidade de fluxo com vocês, mas eu tive que planejar. Puta, tem um horário, a gente marcou, veio aqui, etc. e tal. Então, acho que a beleza da história não é nada planejado ou tudo controlado. E sim do tipo, cara, onde que cabe cada coisa? A gente está falando aqui do princípio de ser caórdico, né? Caos e ordem. Caos Bem exatamente e a pegada de ordem. você. Exatamente. D-Rock, exatamente. Então, acho que é o equilíbrio dessas duas coisas que eu acho que é a nova pegada. Aliás, como tudo, né? A gente, como sociedade, mundo do trabalho, etc., vive extremos, depois chega na convergência, né? Você tem o momento da tese, que alguém defende alguma coisa, tem um momento da antítese, que alguém vem em contrário, depois vem a síntese, que é falar, cara, como é que eu faço convergência das duas experiências que eu já tive? Acho que é um pouco disso que a gente vai, na linha do tempo, descobrir. Falar, não dá para matar o planejamento, mas também não dá para colocar ele sobre tudo. Né? Para poder experimentar, para poder aprender, para poder fluir, você tem que soltar um pouco o controle. É o que você falou, cara, deixa rolar. Se algo se entregue. Não desejado acontecer, aí eu paro para lidar com aquilo, né? Baita aula de Baita liderança, aula. inclusive. Liderança. Com certeza. Gente, mas essa conversa, ó, já passou Puxa do vida. tempo. Deixa rolar, deixa rolar. Deixa rolar. Não precisa de planejamento não, gente. Tá no planejamento. Eu fluxo. adoraria. É Mas, que o tempo é ó, um recurso escasso agora. o tempo é recurso escasso. Não tem Os estoque. nossos telespectos, os nossos ouvintes que estão aqui acompanhando o nosso conteúdo, ou lavando a louça, ou fazendo academia, No trânsito. ou então fazendo aquela caminhada, Ou tomando então banho. no trânsito, ou tomando banho, ou então enquanto... Tem muita gente que escuta a gente enquanto trabalha também, né? Tem muita gente que gosta de fazer isso. Precisamos, então, encerrar este ciclo. isso. Muito obrigada, Vitor Queiroz. Que honra te receber aqui no podcast Caos Corporativo. Te convido a deixar aí sua mensagem final. Eu acho assim, Amanda, primeiro obrigado vocês aí pelo convite. Vocês são pessoas fantásticas aí que sempre estão gerando impacto, independente do ciclo em que vocês estiveram, né? Eu acho que a principal mensagem que eu deixaria, que eu acho que vocês são um belo exemplo disso, né? Eu acho que mais importante do que o ciclo estar associado com cargo, com empresa, com carreira, com algum rótulo que você vai botar no LinkedIn, no currículo, qualquer coisa para contar com alguém,
é o que você leva desses ciclos que você vivencia. Vocês aqui são exemplos claros, né? Vocês levam uns aos outros dos ciclos que vocês foram vivenciando. As relações que vocês estabeleceram são muito mais fortes, são muito mais perduráveis do que os contextos por onde vocês passaram. Eu acho que vale para todas as pessoas, de maneira geral, eu diria, né? Aproveite muito mais quem você conheceu no seu ciclo, o que você aprendeu. O que isso trouxe para você de mais maturidade como pessoa, mais sabedoria? O que você conseguiu fazer de diferença? As marcas, os cargos, os status, eles são sempre meios, né? Tudo é finito, as coisas vão acabar um dia para que outras comecem, né? Verdade. Só para dar o fechamento, a gente tem aquela música lá do Almi Sater, né? Tocando em frente, né? Então, ele coloca muito isso, né? É um que chega e outro que termina, né? A própria música traz muito essa ideia de ciclo. Eu convido aqui os nossos ouvintes, telespectadores, assim, dá uma escutada e presta atenção, sem pressa, sem planejamento, na letra dessa música Tocando em Frente, do Almi Sater. Eu acho que ela resume de maneira muito poética um pouco do que a gente estava conversando aqui. Mas há de ser mundo profissional, mas a música também permeia as nossas vidas, né? Com certeza. Então, um convite que eu faço aí, e obrigado mais uma vez a vocês Vitor, pelo convite. Que você tenha ciclos sempre incríveis, que você continue essa pessoa alegre, sempre disposta, e que você ajude cada vez mais os ciclos de outras pessoas, né? Que eu tenho certeza que já faz muito isso, mas que você leve essa alegria, essa experiência para todo mundo. Obrigado por você estar sempre junto conosco aqui, batendo papo. Sucesso, saúde, vamos que vamos! Bora! É isso aí, bora! E volte muitas vezes, Vitor. Você é um cara que sempre faz a turma parar para pensar, e isso aqui é ótimo para cada um dos nossos ouvintes. E para nós também, que eu fico aqui sempre refletindo. Isso aí, vamos alimentar as almas. Isso, muito obrigada, Vitor. Gente. Tchau, sócios! Tchau! Um beijo! Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, ajuda a gente aí. Beijo! Tchau, tchau! Tchau! Fui! Tchau! Boa!